Cara, fazia um tempo que eu tava já querendo falar sobre esse livro, O Ato Criativo, Uma Forma de Ser. Ele foi um livro que, quando eu soube dele, fiquei muito interessada em ler. Eu achei que seria realmente uma perspectiva diferente sobre a arte e a criatividade, que eu não tinha tido ainda algo tão assertivo quanto esse livro, que é desse produtor musical, Rick Rubin. Ele é um cara muito foda, muito inteligente, que faz as coisas acontecerem de uma maneira muito única. Eu tava muito ansiosa pra falar sobre isso. Eu não sabia se eu começava esse vídeo aqui mesmo. Enfim, eu queria um cenário mais interessante, mas enfim, trabalhar com o que a gente tem. Inclusive, uma das coisas que fala muito o livro é sobre a gente trabalhar com o que a gente tem, independente do que seja isso, começar de algum lugar e de alguma maneira. Então é isso. Esse é o meu lugar agora e essa é a maneira que eu encontrei. É muito interessante essa perspectiva de trabalhar com o que a gente tem, de fazer as coisas da forma como a gente pode, independente de como seja essa forma, se não é a forma que a gente gostaria de estar fazendo, porque mostra a real intenção da gente estar fazendo o que a gente quer fazer, saca? Que é o instinto criativo. Independente de ser o cenário perfeito, independente de ser da forma como a gente planejou, ou não ser da forma como a gente planejou, ou enfim, de ter várias camadas no meio do caminho. Acho que o mais importante é fazer. De alguma forma, tem que fazer. Senão, acaba que vira um limbo entre quero fazer, tô com vontade, tive uma ideia incrível, mas preciso disso, que eu não tenho. Preciso daquilo outro que eu também não tenho. Aí vai se criando uma bola de neve gigante que a gente não faz nada nunca, porque tá sempre esperando ter alguma coisa, tá sempre esperando alguma outra coisa acontecer pra gente poder fazer o que a gente quer e nunca chega realmente no ponto de partida de fazer o que a gente quer fazer. Se a gente tem uma ideia, se a gente tem uma intenção, um ponto de partida que a gente poderia começar, independente se não são os instrumentos ideais pra gente fazer uma coisa, a gente tem que tentar, independente dos nossos instrumentos. E isso é uma parada que eu demorei muito pra entender. Na verdade, eu sempre soube, mas sempre foi algo que eu nunca cedi pra isso, de vou fazer e pronto, acabou. Sempre fiquei nessas de vou esperar ter alguma coisa a mais, que eu nem sei o que é às vezes, pra usar como desculpa de não, sei lá, não posso fazer isso agora porque eu não tenho isso, sabe? E, mano, isso se torna realmente uma bola de neve gigantesca. Quando você vê, você não consegue mais sair disso. Eu acho que é muito foda isso de ter um instinto criativo, de você sentir um chamado pra arte de diversas maneiras. Sentir um chamado e atender a esse chamado são coisas completamente diferentes. Porque tem coisas que são muito sutis. E pra gente perceber isso, são às vezes sutilezas que no nosso momento e no nosso contexto atual não vai ser uma coisa que você vai parar pra prestar atenção realmente, entende? A não ser que você queira muito. Essa é uma outra parada que esse livro me ajudou muito a entender. Que se eu quero muito algo, se essa é uma parada que eu realmente sinto de fazer para minha vida intencionalmente, eu preciso prestar atenção nas pequenas coisas que isso tem para me mostrar. Se eu quero muito algo, por que eu não vou fazer por onde conseguir esse algo? Se eu sinto vontade genuinamente de fazer alguma coisa artística e criativa, por que eu vou deixar isso morrer para quando eu realmente tiver um instinto maior e um lapso de energia criativa, eu for fazer isso e eu ficar me perguntando, nossa, por que eu não fiz isso antes? Por que eu deixei passar tanto tempo sem me dedicar a isso que eu sabia no fundo que era o que eu realmente queria? Entende? Se não tomar cuidado, a gente vai passar disso e não vai correr atrás. E no momento que a gente perceber que a gente deixou passar, a chance já vai ser tarde demais. Mas a real é que não é tarde demais, às vezes. É tarde demais a gente não tentar. É tarde demais a gente não fazer.
por onde. É tarde demais deixar de fazer. Nunca é tarde demais para você tentar algo novo, ou tentar de novo algo que você queria, ou recomeçar algo que deu errado. Não é tarde demais. Tarde demais é deixar de fazer. Aí sim, sempre vai ser tarde demais. E essa é uma outra parada que o livro me ajudou muito a entender e me trazer uma certa confiança. Esse vídeo mesmo, eu queria muito gravar ele de uma maneira muito diferente do que tá sendo agora, mas eu, na verdade, falei, cara, se eu ficar deixando, esperando o momento perfeito, esse momento talvez nunca chegue, saca? E esperar pelo momento perfeito é uma escolha errada. Eu acho que isso serve para determinadas escolhas, mas tem coisas que não precisa esperar o momento perfeito, porque o momento perfeito é o momento que você tem. Dificilmente vai ter um momento que, mano, você vai falar, tá tudo incrível, tá tudo do jeito que eu queria, eu não tenho nada para reclamar agora, e é isso, vou fazer. O Rick fala muito também sobre isso no livro, sobre, tipo, você tem um momento de ideia, e quando você tem esse momento de ideia, cara, usa essa energia que você tá de criação, de ideia que você teve ali naquele momento, não deixa isso cessar, sabe? Quando você tem um lapso de energia criativa e aí você fala, nossa, tive uma ideia muito foda, mas eu vou esperar pra fazer isso. E aí você vai deixando, e aí a ideia morre, ou enfim, a energia de fazer aquilo rolar, acontecer também abaixa, aí você já fica mais desanimada, você já fica pensando se é uma boa ideia mesmo. Enfim, quando você tem uma ideia, utilize isso a seu favor, utilize a energia da criação no momento que ela vem. Não procrastine isso, porque quando a gente pra ficar pensando muito sobre uma coisa que a gente cria, a gente tem muito tempo pra criar muita opinião, sabe? Vai ter várias coisas que você vai achar que tá errado, que você vai decidir que você não gostou mais, entendeu? Quase sempre uma decisão falha. Então é sempre uma boa ideia a gente tentar, tá ligado? Dar uma chance que a gente quer fazer e acreditar que, mano, vai acontecer, independente dos nossos achismos, sabe? E também, mesmo sem acreditar, mano, faz sem acreditar. Eu acho que é isso. Eu acho que, tipo, um dos maiores ensinamentos também desse livro é fazer sem acreditar que vai dar certo. Independente, mano. Se você tá sentindo de fazer, faça. Não deixe levar por sentimentos que você sabe que é uma parada de autossabotagem, ou que você tá criando coisa onde não tem, tá caçando pelo em ovo, sabe? Acredita no seu potencial. E mesmo se você não acreditar, faça mesmo assim, porque esse é o caminho, tá ligado? Quase nunca a gente vai acreditar. Também tem uma parada muito foda, que é essa perspectiva que a gente nunca olha para as coisas que estão na nossa frente. Geralmente, tipo, a gente tem várias respostas e a gente não presta atenção nelas. A gente fica procurando coisas em outros lugares, sabe? Em lugares não óbvios. E geralmente a maioria das coisas são simples, mas a gente complica. Tem coisas que são muito simples de entender, mas a gente complica. Uma outra parada que o livro fala muito também, que a gente nunca vai achar que tá 100% bom. E isso é muito foda, porque a gente realmente nunca vai achar que tá bom, tá ligado? Nos nossos olhos, é muito difícil a gente achar que tá perfeito o que a gente fez. Só que para outras pessoas tá, mano, incrível. Só que a gente não enxerga. E, mano, eu acho que isso é uma das coisas também especiais que a arte traz. A gente olhar por outras perspectivas. Porque quando a gente vê uma parada de outros artistas, a gente fala, mano, que incrível. Isso tá muito foda. Mas o artista, às vezes, que fez aquilo, nem... E aí é que tá. Independente se a gente acha que tá bom ou não, mano, finaliza o trabalho. E seja o que Deus quiser, entendeu? Materializar é o mais importante. Tirar da cabeça, tirar do papel. Porque senão, mano, a gente sempre começa e nunca termina algo, sempre fica essa parada e parece que cria uma energia no meio de você e sua arte que você nunca consegue passar disso, tá ligado? Você nunca passa do e se. E é muito importante, muito interessante, muito legal passar do e se. Eu acho que, tipo, essa é uma das coisas mais fodas também que eu aprendi lendo esse livro. Que independente do que a gente acha sobre a nossa arte, sobre o que a gente faz, mano, termina, finaliza e depois você pensa no que ela representa, entendeu?
Porque é isso, assim, geralmente as coisas sempre vão ser muito simples, a gente vai ter as respostas que a gente precisa muito fáceis de encontrar na nossa vida, nas coisas que a gente consome, na natureza principalmente. Se eu tenho uma parada que vai me trazer respostas, por que eu vou procurar em outro lugar que eu não vou ter? Por que a gente sempre quer o mais difícil? Por que a gente sempre quer, mano, o inalcançável? Não dá pra entender. E isso o livro também não explica. Só coloca de uma maneira que é fácil de você perceber que você tá buscando isso. Você tá buscando o inalcançável. Mas não que seja inalcançável do tipo, nossa, isso é impossível e eu nunca vou conseguir. Inalcançável que eu digo, tem momentos da nossa vida que é mais fácil a gente alcançar certas coisas e momentos que é mais difícil. Então, se no contexto que eu tô atualmente tá difícil eu conseguir aquilo, e mesmo assim eu tô indo atrás disso, é porque eu estou indo atrás do mais difícil. E não tem problema nenhum em fazer isso, desde que a gente continue na determinação. Mas geralmente ir atrás do que é mais difícil vai trazer um sentimento de frustração, cansaço, de talvez eu não seja tão boa nisso, talvez eu não devesse continuar fazendo isso, sabe? Tipo, então, mano, usar as coisas a nosso favor vai ajudar muito a gente. Praticar o que é fácil vai fazer você melhorar no que é mais difícil também, entende? E, enfim, cara, estar em contato com pessoas que vivem a arte, pessoas que consomem as coisas que você consome, as coisas que você gosta, pessoas que também fazem coisas criativas e também vivem nesse universo, é uma parada que ajuda muito a você não se perder no meio do caminho, tá ligado? Ter trocas com as pessoas que gostam das mesmas coisas que você, fazem arte também. E que você pode, mano, trocar inspiração, trocar informação, conhecimento. Isso é muito importante também. Eu acho que é uma das coisas mais importantes, na verdade. Você ter pessoas para compartilhar as coisas. Porque também do que vale você fazer um monte de coisa e não tem com quem compartilhar. Eu super tô a favor das pessoas introvertidas com poucos amigos aqui, porque eu sou uma delas. Eu sou uma pessoa muito, às vezes, introvertida que não compartilha tanto, sabe, das minhas coisas com os outros. E isso é muito ruim. É muito ruim a gente não ter essa facilidade em trocar, sabe, com as outras pessoas, principalmente no meio da arte, que é um lugar que a gente precisa estar em contato com pessoas, a gente precisa ter trocas que sejam boas tanto para nós quanto para os outros e para quem vai consumir nossa arte. Então acho que é uma parada muito importante que é necessário trabalhar, sabe? E cara, manda marcha, faz acontecer, não deixa coisas simples e básicas e pequenas atrapalhar o seu processo, entende? Esse livro realmente mudou a minha forma de perceber como a arte é feita nesses quesitos: ideia, execução, materialização, exposição, sabe? Mostrar as coisas que você faz para as pessoas, e é isso, porque esse é o instinto, essa é a parada de criar, é você mostrar, compartilhar essa visão de mundo. Cada um tem uma visão e isso é super foda de ver, perceber e ter essa troca com as pessoas é uma parada muito essencial. Então, tipo, esse momento de finalização do projeto que você chega e mostra para os outros, e aí você tem a oportunidade de ver a partir da visão do outro, do que o outro está percebendo e interpretando, mano, muito foda. E eu acho que a essência, né, artística é isso. Cada pessoa tem uma percepção diferente sobre uma arte e isso é muito foda também. E é isso, mano. Leiam um livro, procurem, pesquisem, tem vários PDFs online. Tem muito mais coisas sobre o livro só lendo, porque a energia que você tem quando você lê é diferente. Então é só isso mesmo que eu queria dizer e boa.